Livraria IDEAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um sábado, encerrando, o nosso mês de novembro, que é comemoração de 69 anos de aniversário da fundação do Centro Espírita Caridade e Virtude de Aperibé. E é com imensa alegria, que chegamos ao final desse mês, com muita gratidão a Deus, pela oportunidade, de aprendizado, de divulgação da doutrina espírita. E essa noite, em especial, nós temos o querido amigo de Niterói, Rafael Siqueira, que seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigada pela sua disponibilidade, em compartilhar com a gente a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Muito boa noite, é um grande prazer estar com cada um de vocês, retornar a Peribé, ainda que à distância, rever amigos queridos, já tô vendo gente conhecida aqui pelo nosso chat, que Jesus possa nos guardar e nos manter na sua paz. É isso aí. Então, a noite de hoje é, como de praxe, no nosso Centro Espírita, todo ano a gente tem uma participação especial, uma figura ilustre que sempre nos presenteou com a sua presença, mas eu ainda não vou falar o nome dele agora, não. Mas o tema, do Rafael, escolhido para essa noite, é Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós vamos iniciar com a mensagem do livro Mãos Unidas, que foi psicografado por Chico Xavier, a mensagem pelo Espírito Emmanuel. É o item 5, na boa luta. A seara do bem que Jesus nos descortina se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe. Serviço de confraternização e apoio mútuo em que os tarefeiros de corações interligados e mãos unidas são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. À face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Ponderemos quanto a isso e reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem para que se faça em toda parte o bem de todos. Lavrar o solo do espírito com os instrumentos do estudo, semear a compreensão, difundir os valores humanos, exemplificar lealdade aos compromissos esposados na oficina de elevação, espalhar para os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Justo que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos felizes. De quando em quando, companheiros caem alvejados por inimigos da luz, através das brechas que eles mesmos formaram, requisitando amparo urgente na retaguarda. Muitos recuam assustados ao observarem a extensão da obra a fazer. Outros exigem férias ou licenças indefinidas, receando obstáculos. E outros ainda fogem amedrontados ante os riscos da luta. Em favor de todos, Jesus Cristo, o supremo comandante das hostes do bem, promove e promoverá sempre o socorro adequado nas condições precisas,
Entretanto, a fim de compreendermos nossas próprias dificuldades, recordemos que, no grupo constituído por Ele mesmo, Jesus, nos primeiros dias do Evangelho, conquanto a equipe se erigisse tão somente com 12 companheiros, não faltaram problemas e desarmonias, negações e deserções. Reflitamos nisso e, aceitando as nossas responsabilidades de trabalhar e servir, estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente, seguindo para a frente. E com muita alegria, a nossa prece inicial será feita pelo nosso querido amigo de São Fidélis, o senhor Afonso Nolasco, que completou 100 anos de existência, né, nessa encarnação, e ele todo ano sempre nos presenteou com a sua presença, né, em alguma palestra durante o mês de novembro, e ele não poderia faltar, né, dessa vez, e infelizmente ele não vai poder entrar ao vivo, porque ele tem compromisso na Assembleia de Eleição lá da Casa Espírita José Castro São Fidélis, que ele continua como membro atuante da Casa Espírita José Castro. E o Júnior conseguiu fazer essa filmagem, então convido agora o nosso querido amigo, o senhor Afonso Nolasco, que irá fazer a prece, e logo após, Rafael fará a palestra da noite. Então vamos aproveitar a oportunidade. Meus amigos de Aperibé, Centro Espírita, que eu amo, que me acolheu com tanto carinho, e eu estou aqui hoje para fazer a prece homenageado. Eu me lembro, certa feita eu disse, se eu estiver vivo, certamente, possivelmente eu venha, mas se estiver desencarnado, certamente virei. E agora como é que eu fico? Estou vivo ou estou morto? Então, eu, mesmo assim, as distâncias agora são outras, e eu quero agradecer de coração a acolhida que vocês me deram nessa casa. Meus amigos se tornaram meus amigos. E eu quero, então, me despedir. Não sei, não é despedir. Esperar passar para o lado de lá. Eu disse já, certamente verei se me deixarem. Ainda tem essa, não é? Então, com essa saudação, eu quero agradecer a todos o que estão fazendo comigo. Eu agradeço. E vamos, então, orar para que a nossa oração chegue ao ponto mais alto. Então, vamos nos concentrar. Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso caminho. Eu fico até pensando, Senhor, o que devo pedir? Já ganhamos tanto, já tivemos tantos favores concedidos, mas o nosso pedido também vale. É um pedido como se nós fôssemos um garoto, uma criança, bater, puxar no pacote, no paletó de papai e pedir: papai, deixa eu falar também. Então, vamos orar. Senhor, esta casa, com essa tradição, merece certamente ser ouvida pelos nossos guias espirituais, por aqueles que nos governam. Não é bem governar, mas nos orientam de onde estiverem, quer esteja ainda em nosso planeta, quer ele já esteja em planetas mais
longe ou mais afastado de nós, mas sempre perto de nosso coração. E nesta noite, Senhor, encerrando um período de existência feliz, que nos conceda tudo que os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, precisarem nos hospitais, nas penitenciárias, nos governos, nas sedes dos governos, no governo do nosso Brasil, nas Forças Armadas, para não dar nenhum tiro, porque temos que abraçar. O tiro vai ser um pensamento firme e feliz, porque assim queremos. E que a tua paz, Senhor, seja para esse centro uma vida de eterna satisfação por todos aqueles que aqui fizeram. E não precisamos andar igual aquele outro amigo que andava 17 quilômetros para assistir à reunião, porque a distância já não existe mais. O pensamento já varreu o espaço e chegou ao Centro Espírita Caridade e Virtude. Que assim seja, Senhor, assim seja. Que lindo, né? Rafael, a palavra é sua. Tá? Eu acho que eu não precisava falar mais nada depois dessa fala gostosa do seu Afonso, da sua espontaneidade, do seu carisma, do seu carinho, no alto aí dos seus 100 anos de trabalhos com Jesus, de reverência ao trabalho espírita. Eu acho que a gente poderia terminar a palestra e ir para o aconchego do nosso lar, onde já nos encontramos, e permanecer em paz. Mas aqui estamos entre amigos. Eu quero dar uma boa noite a cada um de vocês, cumprimentando os companheiros do Centro Espírita Caridade e Virtude pelos seus 69 anos. E como costumo fazer, eu quero conversar com cada um de vocês, porque tenho percebido que as razões de ser das nossas lives é esse encontro de almas. Então, muito boa noite, minha querida Edir Taveira Eccar. Que Jesus te abençoe, viu, minha amiga? É sempre bom estar contigo. Muito boa noite, Rosângela Azevedo, Eliane Nassif Gomes Rodrigues. Muito boa noite, Maria de Lourdes Andrade, Viviana Ecardi. Muito boa noite, Sheila Maria Leal Eccar Ramos. Deus te abençoe, viu, Sheila? Que você siga aí essa trabalhadora da Casa Espírita, desenvolvendo as mais variadas tarefas, e que nós possamos ser aqueles que tomam da charrua sem olhar para trás. Muito boa noite, Tiago, Veras Pontes, Maria Isabel, Rubatino Rodrigues. Muito boa noite, Marcos Bergami. Tenho te visto muito nas redes sociais. Obrigado, Marcos, o seu incentivo e seus compartilhamentos. Muito boa noite, Aesp Batatal. Minha querida Luzia Matos. Luzia Matos é uma pessoa da nossa Casa Espírita aqui em Niterói, a Sociedade Espírita Fraternidade. Sempre que possível, ela está conosco. Muito boa noite, Marcos de Carvalho. Marcos foi um tesouro que eu encontrei laborando lá pelas terras de Goiás, onde desenvolvemos um estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, domingo à noite, às 21h30. E lá tive a oportunidade de conhecer Marcos de Carvalho, e ele tem estado conosco nas mais variadas lives. Muito boa noite, Maria da Conceição Rocha Gudinho, Eliette Corte Camp, Milma Maria Couto Nassif. Falei errado. Milma Faria Couto Nassif. Muito boa noite, Kátia Bairral. Eu acho que agora eu falei com todo mundo. Gente, vai ser difícil competir com o jogo do Flamengo. Eu sei que está na prorrogação. E a minha torcida é que vença o melhor, porque não sou nem para torcer a favor, porque sou Botafogo. O meu prêmio esse ano é que o Botafogo foi campeão da 2ª divisão. E nem torço contra. Então olho para a televisão, sei que está jogando Palmeiras e Flamengo. Que vença o melhor. Vamos combinar o seguinte, se escutarem alguns fogos aqui por Niterói, tenho certeza que onde vocês se encontram também é que o Flamengo fez um gol.
Agora, se ficar silêncio igual está agora, é porque as coisas não devem estar muito boas para o Flamengo. Mas, enquanto isso, vamos pensar em Jesus, vamos pensar nos nossos amigos espirituais e refletir nessa lição que nós trouxemos para a noite de hoje, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, quando o apóstolo da gentilidade nos fala ao coração: se Deus é por nós, quem será contra nós? Estes são dias muito difíceis. São dias em que nós estamos saindo aí de uma pandemia do coronavírus. Graças a Deus já temos vacina, mas quando a gente liga a televisão, agora já tem a variante Ômicron, e a gente já começa a se preocupar novamente. São dias que as pessoas estão desempregadas, outras tantas precisam de dinheiro para pagar suas contas, muitos desencarnaram retornando ao lar espiritual. São dias de dificuldades. Então eu costumo ter essa frase do apóstolo Paulo como uma frase, sabe aquele imã de geladeira? A gente coloca para olhar todos os dias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, se Deus é um Pai de amor, de misericórdia, de justiça, se Deus é a providência de todos os instantes, que terei a temer? Então essa precisa ser a nossa certeza de todos os momentos, porque nós somos espíritas e temos certeza da existência de um Pai providência. Antes então de eu discutir propriamente a frase do apóstolo Paulo, eu quero fazer um estudo com vocês sobre Deus, trazendo algumas questões do Livro dos Espíritos e também um trecho do livro A Gênese, porque nós, os espíritas, entendemos Deus de uma forma mais raciocinada. Até os meus 18 anos eu era católico e quase fui sacerdote, tá, gente? Porque o padre da minha igreja, lá na cidadezinha de Itapirona, eu falo cidadezinha quando estou fazendo palestra aqui em Niterói, mas quando falo em Aperibé, todo mundo conhece Itapirona, aquele lugar quente, mais de pessoas de um coração grandioso. O padre chegou a me chamar para ser sacerdote. E eu aprendi Deus conforme a visão do Antigo Testamento, que está lá no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando Deus é proposto por Moisés da seguinte forma: eu sou o teu Deus, que te tirei da casa da servidão, do Egito, e estou te conduzindo a Canaã, a terra prometida. Não terás outros deuses, cumprirás os meus mandamentos, porque sou um Deus zeloso com aqueles que estão comigo, mas eu puno na terceira e na quarta geração aqueles que não me seguem. E eu via essa definição de Deus e eu tinha medo. Vou confidenciar a vocês. Porque era um Deus senhor de exércitos, era um Deus vingativo, punitivo, era um Deus que eu não tinha o senso do amor, mas o senso da reverência. Eu imaginava Deus como sendo um senhor de barbas brancas. Imaginem, cabelos compridos, enevoados, ou seja, branquinhos, sentado num trono celestial, tendo ao seu lado anjos, do lado direito. Do lado esquerdo, outros anjos, e relegando ao inferno. E nós sabemos que era o espaço destinado àqueles que não cumpriam os seus mandamentos. Então era um Deus antropomórfico, idealizado à afeição do ser humano. Mas isso tudo, meus amigos, ficou e fica na ortodoxia das religiões tradicionais, das quais grande parte de nós viemos. Mas com 18 anos eu tive a grande felicidade de conhecer o Espiritismo. Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, ali na rua 10 de Maio, na cidade de Itapiruna. E comecei num grupo de mocidade, onde encontrei amigos que eu revejo até hoje, nas nossas semanas espíritas, nas nossas comeerges, e a comeerge está chegando. E quando era convidado a estudar o Livro dos Espíritos, logo na questão primeira, e quem tiver ele aí, vamos abrir? A pergunta era, que é Deus? No francês, qui c'est Dieu? E eu ficava assim, curiosa essa pergunta, porque não tem um pronome antes. Quem? Porque Deus não é uma pessoa. Porque Deus não é material, não possui um corpo tal qual nós. Mas eu me dei conta que também não tinha um artigo antes. O que é Deus? Porque Deus também não é uma coisa, não é um objeto. E aquilo colocou muitas caraminholas na minha cabeça. Que é Deus? E veio a resposta dos bons espíritos. Inteligência suprema. Causa primeira ou primária de todas as coisas. E eu, aquele jovem
que amava o espiritismo desde o primeiro momento, fiquei com mais dúvidas de quando era um jovem católico. Eu pensava, caramba, tá mais fácil entender Deus pela proposta católica, que era o senhor de barbas brancas, de cabelos enevoados, do que pela mensagem espírita. Porque o que é uma inteligência suprema que criou todas as coisas? Mas o tempo foi me esclarecendo. E eu próprio adquiri o Livro dos Espíritos e ia lendo sofregamente, até que cheguei na questão de número 4. Quem tiver ele aí, pode me acompanhar. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E olha a resposta dos bons espíritos. Num axioma, numa proposta, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurais a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então eu pensei, tudo que eu vejo, tudo que eu tangencio, é efeito. Alguém criou. Existe uma causa. Se não existe efeito sem causa, não existe efeito inteligente sem causa inteligente. E se o efeito é grandioso, é porque existe uma causa poderosa. Foi quando eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho uma filhota de 3 anos, que aqueles que são meus amigos no Facebook devem conhecer. A menina mais linda que existe no universo, porque todo pai acha sua filha a menina mais linda. Ela se chama Clara. E quando eu acordo pela manhã, ela me diz assim, papai, e hoje ela está toda carinhosa comigo, me abraçando, aqueles olhos que parecem 2 jabuticabas, e eu penso, quem criou a minha filha? Quem criou essa menina que veio trazer beleza para os meus dias, trazer colorido para a minha casa, senão Deus? Só existe Clara porque alguém criou. Porque do Rafael e da Gabriele, a mãe, veio o corpo fisiológico. Alguém criou o espírito. Alguém criou a matéria. Então, quando eu olho para Clara, eu sei, Deus existe pela presença de Clara. E Clara me chama para vir na janela da casa. E ela diz assim, papai, olha o passarinho. Aqui em Niterói, nada obstante os altos edifícios, existem pássaros que cantam pela manhã, muito bem te vi. Bem te vi, papai. E eu digo, minha filha, passarinho canta, porque Deus fez o passarinho. Só existem os pássaros porque Deus fez. Quando nós saímos pelo campo de São Bento e vemos as flores das mais variadas cores, dos mais variados perfumes, eu digo para ela, só existem flores, minha filha, porque Deus fez. Então eu explico para ela e eu entendo que o efeito, as coisas, os seres existem porque uma causa inteligente criou. Mas o Espiritismo nos convida a estudar cada vez mais, conforme nos diz o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E a gente começa a se instruir e voltam as caraminholas para a cabeça. Eu cheguei na questão número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E olha a resposta. Não. Falta-lhe para tanto um sentido. Fiquei confuso de novo. Eu não consigo entender a natureza íntima de Deus porque falta para mim um sentido. E a pergunta que eu me fiz é, para que eu quero entender a natureza íntima de Deus? Eu que sou o relativo, quero entender o absoluto. Eu que sou um espírito imperfeito, aquele da terceira ordem, lembram? Questões 110 a 113 do Livro dos Espíritos nos fala em 3 ordens de espíritos. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Nós somos os espíritos imperfeitos. Como é que eu, um espírito imperfeito, vou compreender Deus? Falta-me um sentido. Quanto mais eu cresço, amadureço, eu posso ir compreendendo Deus. E eu segui no meu estudo. Mas como assim? Como eu posso, então, dimensionar Deus para que eu, um espírito imperfeito, possa compreendê-lo? Daí nós vamos para a questão de número 13. Percebam que eu estou fazendo um estudo. Quando Allan Kardec pergunta, e as perguntas de Allan Kardec são as perguntas de um verdadeiro espírito escolhido para estar conosco e ser o codificador da doutrina espírita. Porque quando falamos em falange do espírito de verdade, existem os espíritos que estão do lado de lá,
mas precisou um reencarnar, Allan Kardec, para ser o codificador. Então, Allan Kardec faz parte da falange do Espírito de Verdade. Guardem isso. E daí a grandeza das perguntas, porque ele indaga. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Olha o que nos diz o codificador. Deus é eterno porque não teve início nem teve fim. Deus é imutável porque a sua natureza, nada obstante eu não possa compreendê-la, ela não muda. Deus é imaterial porque ele se distingue de espírito, se distingue de matéria. Em verdade, ele criou a ambos. Deus é único, não existem outros deuses. Nada obstante, os homens possam dar outros nomes. Uns o chamam de Alá, outros o chamam de Yahvé. Os nomes pouco importam, mas é um só Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Então, para entender Deus, nós precisamos vir aos atributos. Porque a justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. Para que a gente consiga fechar um raciocínio do que é Deus, inteligência suprema que criou todas as coisas, que eu não consigo entender na essência, mas eu consigo palmilhar pelos seus atributos, eu posso ir na primeira carta do apóstolo João. Lá no capítulo 4, versículo 8, quando o apóstolo assim nos fala: quem não ama seu irmão não compreende a Deus, porque Deus é amor. Então, que é Deus? Inteligência suprema que criou todas as coisas e que nós podemos conhecer pelo amor. Deus ama. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Por isso, Jesus, quando falava aos seus apóstolos, lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 9 a 11, ele dizia assim: se o pai do mundo, quando um filho pede um peixe, não dá uma serpente, quando um filho pede um pão, não dá uma pedra, que dirá o pai de todos os pais? Esse pai é amor. Também o mesmo Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele nos diz: misericórdia eu quero, não sacrifício, porque o Pai do céu, ele não quer o nosso sacrifício, mas ele age com misericórdia para cada um de nós. Deu para a gente entender que é Deus? E por que é importante estudar o Espiritismo para saber que Deus é Pai, não é padrasto. Deus cuida de cada um de nós. E tudo que nos acontece é o seu amor providenciando para que a nossa vida tenha uma finalidade útil. Para que a gente possa encerrar aí essa primeira parte das nossas considerações, eu quero trazer a quinta obra da codificação, a Gênese, quando no capítulo 2, Allan Kardec nos fala algo que é fenomenal. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisto consiste a ação providencial. Se Deus é amor, Deus também é providência. E o que quer dizer isso, Rafael? Há uma seita, que é a seita dos deístas, que dizem que Deus criou todas as coisas, mas depois se afastou e a gente vai conforme as leis que ele criou. Mas a doutrina espírita não pensa dessa forma. O que propõe a doutrina espírita é que Deus criou todas as coisas, mas ele igualmente é providência, porque a sua solicitude, a sua bondade nos acompanha os passos. Então, Deus sabe de cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Deus conhece cada lágrima que nós teimamos enrolar. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus conhece o problema do coronavírus. Deus sabe do nosso planeta de provas e expiações que está passando para um mundo em regeneração. E vocês poderiam perguntar, mas Rafael, se ele é esse Deus amoroso, por que todas essas coisas acontecem conosco? Tantos problemas, tantas dificuldades, porque nós precisamos avançar. Porque a dor é uma mestra para que a gente possa aprender a se tornar pessoas melhores. Observem eu lidando com a minha filha Clara. Ela precisa tomar um monte de vacina. E parece que nos dias de hoje as crianças tomam mais vacina que quando eu era pequeno. Porque
Do primeiro ano ao terceiro ano, é tanta vacina que ela tomou. E vocês acham que ela gosta de tomar vacina? A criança vê aquela injeção, ela pode aplicar, papai. Não, é muita choradeira, ela quer correr, ela dá aqueles tapas no braço da gente, mas o que um pai providencial, diligente faz? Minha filha, é para o seu bem. A gente vai lá, abaixa a calça e vem aquele que vai vacinar e dá a vacina. E dói, e a criança chora. Mas a gente sabe que está fazendo bem. Deus age da mesma forma para conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada dificuldade que nos chega, então, é para que a gente possa aprumar, ajeitar o nosso olhar e passar a ressignificar os nossos passos. Pensemos nisso, porque essa é a tônica da nossa conversa da noite. E para que vocês possam começar a meditar isso na forma de histórias, porque histórias foi o jeito que Jesus escolheu para conversar com seus discípulos e para que os seus ensinamentos ficassem para a posteridade. Eu escolhi 3 histórias para que nós pudéssemos meditar nessa noite. E olha, peguei uma história do Chico, peguei uma história do Divaldo, peguei uma história do Raul Teixeira, porque eu sou fã incondicional desses 3. Eu vou começar pela história do Chico, que talvez seja a história mais pesada. Mas nós estamos entre amigos, a história talvez seja dura, mas nós temos aí grandes possibilidades de entender a providência de Deus. Porque Chico estava nas suas atividades, ele ficava psicografando, começava cedo e terminava cedo do dia seguinte, tá, gente? Enquanto as pessoas levantavam para tomar café, para ir no banheiro, para comer pão de queijo, lá estava o Chico psicografando. Quando ele parou num determinado momento, uma mãe foi conversar com ele e disse: tem misericórdia do meu filho, porque o meu filho é cego, é surdo, é mudo e já nasceu sem os braços. E agora, Chico, eu descobri que as pernas estão com problemas. E o médico, já depois de fazer muitos exames, recomendou que as pernas fossem amputadas. Como eu posso viver dessa forma? Eu choro dia e noite, Chico. Eu fico pensando que Deus é esse que propicia que eu tenha um filho com tamanhas limitações. Chico cerrou os seus olhos, começou a orar. Ao que se aproximou o benfeitor Emmanuel, o seu guia, e ele diz à nossa irmã que está tudo certo. Diz à nossa irmã para que ela leve o seu filho para que possa ser amputadas as pernas. E ore sem cessar. E Chico, mas qual é a explicação? E Emmanuel explicou só para Chico, tá, gente? Porque esse tipo de coisa a gente não fala para as pessoas. O filho dela se suicidou nas últimas 10 encarnações. Então, ele pediu. E ela concordou, porque quando nós temos um suicida dentro de casa, é porque nós volvemos juntos, o suicida e aquele que ajudou de vidas pretéritas. Então ele pediu no plano espiritual, e a mãe de hoje estava junto no trato, para que ele viesse cego, surdo, mudo, sem os braços, para que ele não tentasse o suicídio mais uma vez. Mas como ele está deitado na cama, pensando com as suas pernas em se atirar numa pirambeira ou se atirar de um rio, a providência está agindo para que sejam cerradas as suas pernas e ele possa ficar um pouco mais de tempo encarnado. Porque enquanto está encarnado, ele está se recuperando. Chico, o Espiritismo é uma bênção que Deus nos deu. Porque quando a gente medita em cada acontecimento da vida sob o viés da imortalidade, das vidas que se sucedem, de efeitos que remontam à causa, a gente passa a entender o amor de Deus, a sua providência agindo em benefício de cada um de nós, a gente para de reclamar. Então o Chico olhou para aquela mulher e disse: minha filha, vamos orar. Vamos agradecer a Deus porque você tem o seu filho com você. Ele é um menino que está ali ao seu lado o dia inteiro. Cuide desse anjo e peça aos anjos celestes para que deem força a ele e para que deem força a você. É bem certo que o menino ficou mais um bocado de anos encarnado, não veio a se suicidar. E quando desencarnou, tinha vencido o ímpeto do suicídio e já era um espírito recuperado. Então, para entender essa frase do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que meditar não na vida material,
Porque se a gente meditar na vida material, a gente acha que Deus é injusto. Não na vida presente, porque a gente vê muitas coisas na vida presente que parecem injustas. A gente tem que meditar sob o prisma da imortalidade da alma e das vidas que se sucedem. Porque se no mundo existe muita injustiça, não há ninguém injustiçado. Deus continua nos amando e vai dando a cada um conforme as suas obras, porque o seu amor nunca nos abandona. Clarinha já está aqui do meu lado, me perguntando assim, fazendo paiesta, papai? Porque ela sabe que o pai dela faz uma coisa, paiesta. Então, ela já vai se acostumando com o pai falando de Jesus dentro da própria casa. Vamos agora para uma história do Divaldo Pereira Franco, e essa eu ouvi do próprio Divaldo. Porque todas as vezes que o Divaldo vem a Niterói, eu costumo chegar mais cedo, quando é possível, e sento ali nas primeiras cadeiras. Quando eu não consigo chegar mais cedo, eu tenho uma estratégia. Eu vou para perto de onde ele fala e sento no chão, porque ninguém vai me proibir de sentar no chão. E assim eu pude escutar Divaldo inúmeras vezes. Porque quando o Divaldo fala, não é apenas a oratória, mas é uma vibração positiva que se esparge. E uma das suas histórias eu nunca esqueci. Ele contava que ele costumava sair para dar passes num senhor que morava próximo ali da cidade do Salvador, mas que tinha uma problemática de câncer bem severa, já com bastante metástase. E um dia em específico, era um sábado. Ele foi e percebeu que aquele seu amigo estava já bem decomposto, já cheirava até mal, porque era um câncer bastante cruel. E ele estendeu os braços sobre o seu amigo e começou a orar. E orava. E pedia ajuda aos bons espíritos. E pediu auxílio a Bezerra de Menezes. Quando percebeu que o doutor Bezerra de Menezes veio se aproximando. E Bezerra de Menezes, sorrindo, lhe disse: ore mais, meu filho, porque o seu amigo vai ficar bom. E Divaldo, achando que ele fosse ficar bom fisicamente, caprichou no passe. Deve ter sido um passe, conforme narrou Divaldo, de uns 30 minutos. E quando terminou, ele estava esfuziante. Foi até a mulher, porque Divaldo conta que quando era mais jovem na mediunidade, ele não guardava segredo, ele falava muitas coisas. Olha, doutor Bezerra de Menezes esteve comigo e me disse que o seu marido vai ficar bom. E a mulher: mas Divaldo, como assim? O meu marido tem um câncer tão severo, já está com tantas metástases. Mas a mulher também se alegrou. Afinal de contas, se o doutor Bezerra de Menezes estava falando, volte amanhã, Divaldo, porque eu vou fazer uns salgadinhos, vamos abrir uma Coca-Cola, porque espírita não bebe, não é isso, Divaldo? Não, não bebemos. Coca-Cola. E no dia seguinte, Divaldo retornou. E havia uma coroa de flores na porta da casa. Divaldo pensou: puxa vida, como a mulher daquele meu amigo desencarnou de ontem para hoje. Jamais Divaldo imaginou que era o próprio amigo. Porque se o doutor Bezerra de Menezes havia dito, e chegando dentro da casa, para sua surpresa, lá estava o seu amigo, deitado dentro do caixão. E a mulher vai correndo na sua direção e lhe diz: olha, eu não acredito em você. Eu não acredito na sua mediunidade. Eu não acredito nesse tal de espiritismo. Você me disse uma coisa, ou você é um mentiroso, ou a sua mediunidade é falsa. E Divaldo foi para a beira do caixão onde estava seu amigo e começou a orar. E orava. E procurava entender aquela mensagem do doutor Bezerra de Menezes, quando o doutor Bezerra se aproximou mais uma vez: que se passa, meu filho? E ele resolveu ir às forras com o espírito. Aí eu que te pergunto, porque ontem você me disse que o homem ia ficar bom. Ele está ótimo, meu filho. Ele estava num corpo canceroso. Você queria que ele continuasse vivendo? Você queria que ele ficasse com 150 anos, com esse corpo já carcomido? Ele desencarnou. Desencarnar é uma lei da vida. Nós desencarnamos para voltar à vida verdadeira. E eu quero te dizer uma coisa: do lado de cá ele já venceu o câncer. Eu estou cuidando da sua saúde. Ele foi recebido pela sua mãezinha desencarnada. E está agora sendo acordado, vencido aquele período de perturbação de todos nós quando desencarnamos. E há vários familiares a seu redor. Eu te disse que ele ficaria bem.
e ele está ótimo. Divaldo agradeceu a Bezerra de Menezes e, como não conseguia guardar, a mensagem foi até a mulher. Olha, doutor Bezerra de Menezes apareceu para mim e disse que seu marido está ótimo. É porque ontem ele queria dizer que ele iria ficar bem do lado de lá e não do lado de cá. E ele está curado do lado de lá. Veja como nós interpretamos as mensagens dos Espíritos e veja o que nós achamos o que é a felicidade, a paz, a saúde. A saúde, ao olhar dos espíritos imortais, é quando nós somos homens de bem. Quando nós endireitamos os nossos passos nas veredas do Evangelho de Jesus. Porque corpos adoecem. Porque nós iremos desencarnar. Mas o que nos tira a paz e a alegria de viver é quando somos viciosos. É quando persistimos no erro e no mal. Então, Divaldo entendeu naquele momento que se Deus é por nós, quem será contra nós? A dificuldade está em entender o time das coisas e das situações, porque o time de Deus é o time do Espírito, não é o time do próprio corpo. Prometo agora que nós vamos para a nossa última história. E a gente faz os amarrados e já vamos nos despedindo. Gente, pelo acalmar aqui em Niterói, talvez o jogo não tenha sido muito frutuoso para o Flamengo. Mas aqueles que são flamenguistas, não se preocupem se perderam, porque ano que vem tem mais campeonato, tem nova Libertadores e nós continuamos espíritas, isso é o mais importante. José Raul Teixeira costumava viajar para o interior da cidade de São Paulo. E todos os anos ele se encontrava com uma amiga que era igualmente a sua anfitriã. E ela levava ele para palestra. O Raul ficava na casa dela, pernoitava, ela preparava a mesa com as comidas que ele gostava. Num ano específico, Raul deu-se conta de que a mulher estava pálida. Havia emagrecido e ele perguntou: minha irmã, o que se passa? Ah, Raul, não te conto. Eu senti umas dores estranhas, fiquei acamada durante alguns dias. Fui ao médico, ele me pediu uma bateria de exames e o médico diagnosticou: eu tenho um câncer. Mas minha irmã, você tem um câncer? Tenho um câncer. Raul, e o médico disse que esse câncer é tão cruel que eu devo ter pouco tempo de vida. E ele sentiu aproximando-se o benfeitor Camilo, o guia espiritual de José Raul Teixeira. E Camilo disse a Raul: meu irmão, tá chegando a hora dela. E a mulher disse a Raul: olha, eu vou desencarnar, mas uma coisa eu vou levar para o plano espiritual como sendo algo que eu deixei de fazer. Conte-me, minha irmã. Eu a vida inteira quis abrir um lar para crianças. Quis me dedicar à tarefa da educação, quis ser mais efetiva na proposta da caridade. Porque nós, Raul, sabemos, pelas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. Mas eu estava sempre tão ocupada. Eu tinha uma matrícula, tinha 2 matrículas, ela era professora. Tenho que cuidar dos meus filhos, as mais variadas obrigações, e não sobrava tempo para que eu cuidasse de outras crianças, de filhos que não tinham vindo do meu ventre. Ah, Raul. E Camilo dizia para Raul: o que nós devemos fazer hoje e agora. Não vai dar tempo mais para ela fazer. O fato é que Raul se despediu daquela sua amiga em São Paulo, deixou-a, mas ela tomou uma resolução. Foi ao médico, perguntou quantos meses ou talvez anos de vida ela teria. E o médico: olha, eu não te prometo sequer 1 ano. E ela pensou: bom, eu não sei se eu tenho 1 ano, mas os meses e os dias que eu tiver, eu vou me dedicar à tarefa do bem. Não posso trazer uma criança para dentro de casa, porque eu agora estou doente, mas posso ajudar financeiramente. Começou a ajudar financeiramente uma criança, e depois outra criança, e pensou: bom, eu tenho alguns recursos, vou alugar um espaço, contratar umas pessoas e vamos recolher outras crianças. No ano de vida que lhe faltava, ela começou o projeto que havia adiado a vida inteira. Passou-se o ano e ela não desencarnou. Passou-se mais 1 ano e ela não desencarnou. Quando, talvez no 3º ou 4º ano, Raul, tendo retornado ao interior de São Paulo, ela já estava melhor, havia recuperado alguns quilos, o rosto já não estava mais tão pálido.
Raul lhe perguntou, mas minha irmã, você está tão bem? Voltou a ter o brilho nos olhos, o que se passa? Eu fui no médico. E o médico refez todos os exames. Ele tinha me dado no máximo 1 ano de vida. E quando vieram os resultados, o câncer regrediu. Eu já não tenho metástase mais. O médico virou-se para mim e me disse, olha, se eu não fosse um cientista, se eu não tivesse estudado 6 anos e depois tivesse feito uma residência, eu poderia dizer categoricamente que o seu caso é um milagre, mas eu não posso atestar isso. Você não tem metástase mais. E o que sobrou do seu câncer, nós vamos vencer com uma quimioterapia que não será tão agressiva. Então, Raul, eu estou aqui hoje, boa, vou ficar livre do câncer. E eu já comecei a minha obra. E agora quero aumentá-la, porque eu resolvi não perder tempo mais. Porque o tempo é o hoje e agora para que a gente possa estreitar as nossas possibilidades com o alto. E Raul começou a pensar, mas o benfeitor Camilo tinha dito que ela iria desencarnar, que o seu tempo havia cessado. Quando ele percebeu mais uma vez o benfeitor Camilo se aproximando e perguntou, mas, benfeitor, você não disse que ela iria desencarnar? Iria, mas ela resolveu trabalhar no bem. Dedicou-se naquele mesmo instante a fazer o que era a proposta da sua vida e ela sempre adiando que os benfeitores das crianças que ela começou a ajudar, mãezinhas desencarnadas, anjos de guarda, foram pedir ao Senhor da vida para que ela permanecesse mais um tempo. Porque se ela desencarnasse, quem cuidaria daquelas crianças? Então o Senhor da vida resolveu dar-lhe uma moratória. Porque quando a gente trabalha no bem, tendo a vida por um fio, esse fio engrossa, meu filho. Tenha isso na vossa mente, porque o trabalho, o amor, cobre a multidão dos pecados. Então ela vai ficar sem ter tempo agora para retornar. E guarde uma coisa a mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus deu a essa trabalhadora do bem, a essa missionária do Senhor, mais alguns anos, porque ela despertou para a tarefa da caridade. Eu contei essas 3 histórias para que nós possamos entender que Deus vem a nosso favor quando nós estamos a favor do bem. Trabalhando nas obras da caridade sendo a nossa melhor expressão. Então, não temamos o coronavírus, não temamos as dificuldades, não temamos o desemprego, não temamos as doenças. Porque doença mata um corpo, não um espírito. Porque o desemprego, ele pode ser um problema hoje, mas ao invés de reclamar, eu posso me capacitar e me empregar novamente. Porque o coronavírus, bom, ele vai embora. E quando ele for embora, o que vai restar são as minhas boas obras. Pensemos no nosso espírito imortal. E num Pai que permanece do alto, o Pai amor, o Pai providência, velando pelo Rafael, velando pelo Marcos de Carvalho, velando pela Tânia Creton, velando pela Rosemary Salles, conhecendo cada uma das suas dificuldades e entendendo que no dia da dificuldade mais alta, é porque nós estamos nos burilando, aprendendo a ver a vida com olhos diferentes. Já pararam para pensar que os dias que nós estamos doentes e quando a gente sequer consegue rezar, é quando a gente consegue ver o valor das pessoas, aquelas que nos visitam, aquelas que se aproximam, aquelas pessoas que não estão ganhando nada, mas estão vindo a cada um de nós. Já pararam para pensar que nos dias do nosso desemprego, quantas são as mãos que se estendem para cada um de nós? É a providência divina agindo. Então, o nosso relacionamento para com Deus deve ser o relacionamento da gratidão, do respeito e de entender que Deus está comigo em todos os instantes. Quando eu ainda era católico, minha mãe contava uma oração que dizia de um homem que andava pela praia. E era uma viagem feliz, porque sempre via ao seu lado Jesus. 4 pegadas no chão, as suas 2 e as 2 de Jesus. Quando começou a escurecer, as vagas, as ondas ficaram mais
Me desculpem, não é corona. Quando as ondas ficaram mais tormentosas, ele olhou para o chão. Já não via mais as pegadas de Jesus e ele começou a reclamar. Onde estavas, ó mestre? Nos momentos mais difíceis, eu não via as suas pegadas. E Jesus respondeu: meu filho, Deus te ama tanto que nos momentos da maior dor, ele me pediu: carregue esse meu filho no colo. Então as pegadas que você vê no chão são as minhas, não são as suas, porque eu estava te carregando no colo. Então Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. É aquele que nos criou e não nos abandona em nenhum momento. Que seja essa, então, a nossa certeza, a nossa esperança. Porque se o Centro Espírita Caridade e Virtude hoje completa 69 anos, que possam vir outros 69 anos de trabalhos no bem. Porque Deus atende a criatura humana pela outra criatura humana. A providência de Deus chega aos filhos do Calvário pelas mãos laboriosas daqueles que também sofrem, que somos nós. É a simbologia da escada de Jacó do Velho Testamento. Aquele que já subiu um degrau e tem as suas dificuldades, estende a mão para aquele que está no degrau de baixo. E Deus, do alto, vai ordenando os seus filhos na marcha ascensional para os dias da paz e da felicidade. Eu me despeço de cada um de vocês pedindo a Deus nos abençoe, a Jesus nos fortifique os passos, e me lembrando de uma oração de José Silvério Horta, no primeiro dos livros de Francisco Cândido Xavier, O Parnaso de Além Túmulo, quando ele escreve: Pai nosso, que estais nos céus. Podemos fechar os nossos olhos, porque já é a nossa prece. Na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um abraço em todos vocês e até o dia que eu poderei estar aí em Aperibé para que esse abraço de virtual possa ser um abraço físico. Que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Rafael, muito obrigada pelas histórias maravilhosas dessa noite. Quanta emoção, né? Eu acredito que todos estão assim muito emocionados. Primeiro que começamos com o seu Afonso Nolasco, né? Aquela figura de paz, de luz, né? Uma mensagem de vida, né? De amor à vida, de amor à doutrina. Quero agradecer aqui em nome, né, do nosso Centro Espírita, o carinho seu, Rafael, com a nossa casa, o carinho do seu Afonso Nolasco e da sua família, e muita gratidão a todos aí que estão compartilhando, né, agradecendo esses ensinamentos que você trouxe, essas histórias maravilhosas, e que todos, né, possamos ter um excelente fim de noite de sábado, amanhã o domingo, inicia uma nova semana, que possamos aproveitar as oportunidades, né, de nos transformarmos, de colocar esses ensinamentos, esse evangelho de luz em prática no nosso dia a dia, né, nas nossas pequenas atitudes. Então, Rafael, muito obrigada
pela sua amizade, pelo seu carinho com o nosso Centro Espírita. Agradecemos a Deus, aos mentores espirituais, né? São 69 anos. Sabemos que é o porto seguro para todos nós, encarnados e desencarnados, né? Que todo Centro Espírita, ele, além de ser uma casa de oração, ele é também um hospital, uma escola. E então é muita gratidão a gente poder fazer parte, né, como todos que estão aí online participando, fazer parte dessa história. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente para abraçarmos, confraternizarmos e agradecermos, né, a Deus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, divulgando essa doutrina tão maravilhosa. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos, né, que estão nos acompanhando até agora. Um abraço a todos, com muito amor, com muita alegria e muita gratidão.